o seguinte, se Jesus quisesse. Ou seja, a dúvida dele era o seguinte: eu não sei se ele quer. Ele tem poder, eu não sei se ele quer curar. E hoje muitas pessoas duvidam que Deus quer curar elas. Eu não sei se Deus quer curar, pastor, já faz tanto tempo que eu estou com essa doença, eu já orei, eu já pedi, então eu não sei. Se Ele não quer também, se Ele não curar, não tem problema, né? Eu louvo a Ele como eu estou e tal, e segue assim. Só que hoje eu vou mostrar para vocês como que a cura, o milagre, a perseverança na fé, ela glorifica a Deus. Como ela glorifica a Deus. E o terceiro ponto que eu falei hoje de manhã era o poder que ele tinha. Que aquele pai veio até Jesus, né, em Marcos capítulo 9, Marcos 9, e falou assim: Jesus, olha, se tu podes, né, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus falou: se eu posso, tudo é possível àquele que crê, né? E aí o pai falou: eu creio, não é? E hoje muita gente fala assim: eu vou orar por você, você crê que Jesus pode te curar? A maioria das pessoas diz o quê? Igual o pai disse, só que o pai disse depois: ajuda a minha incredulidade. Muita gente hoje responde só eu creio, mas não sabe que a fé dela tem incredulidade junto. A fé é café com leite. Tem um pouco de café e um pouco de leite. Tem um pouco de fé e um pouco de incredulidade. O pai chegou a Jesus e falou assim: ajuda a minha fé de café com leite, né? Vamos dizer assim. E Jesus ajudou, foi removendo a incredulidade da fé dele. E como que Jesus removeu? Primeiro, curando o filho dele. Por quê? Porque pense, na próxima vez que aquele pai viesse até Jesus, ele ia lembrar que Jesus havia curado o filho dele. Então, ele não teria a mesma incredulidade que ele tinha quando ele foi até Jesus pela primeira vez. Entenderam? Pensem nos dias de hoje, uma pessoa imagine só, uma pessoa, ela enxerga apenas 20% do olho. E ela vai num culto. E enquanto ela está lá, ela diz: Senhor, eu creio que tu estás aqui, tu podes curar-me. E daqui a pouco, ela fecha o olho para orar, recebe oração, quando ela abre o olho, ela está vendo. Pode acontecer? Essa pessoa será marcada, não é? Então pense futuramente, né? Ela agora foi diagnosticada com câncer. Só que ela está vendo 100%. Mas o médico falou que agora ela tem câncer. E agora ela vai pedir oração pelo câncer. A fé dela na cura do câncer é a mesma ou diferente da fé quando ela recebeu dos olhos? É diferente. Por quê? A primeira, ela nunca tinha sido curada, nunca tinha provado do milagre. Ela foi curada, e agora na próxima, ela tem mais certeza, mais perseverança. A primeira vez ela cria em Jesus, e por isso ela foi curada. A segunda vez ela crê em Jesus, mas ela teve prova de que a fé dela teve resultados. Então, quando nós recebemos resposta das nossas orações, nos encoraja para as próximas petições. Sim ou não? Então, uma coisa vai conectando com a outra. E eu falei hoje para vocês de como que a fé, né, o milagre, ele precisa perseverança, porque há obstáculos. Todos aqueles que recebem um milagre, eles passam por obstáculos. O que hoje a gente acredita é o seguinte: a maioria das pessoas, ela tem uma enfermidade, tem um problema que ela precisa de um milagre. E ela fala o seguinte: eu creio, pastor, ora por mim, eu vou nessa igreja, eu vou fazer essa campanha, eu vou buscar essa resposta. E ela vai. Só que
às vezes ela não recebe a resposta lá, não é curada. E aí, às vezes ela vai de novo, e aí chega um momento que a pessoa pensa assim, sabe, se Deus quisesse me curar, ou se fosse para Deus ter feito algo, Ele já tinha feito. Eu acho que talvez não seja o plano de Deus. E aí ela vai o quê? Desistindo. É como que os obstáculos que ela enfrenta antes de alcançar a resposta vamos dizer assim, vão adoecendo a fé dela. Então a fé, o corpo está enfermo, mas o espírito está com fé. Aí tem obstáculo, demora, tem dificuldade, aí a fé vai ficando enferma. E aí chega uma hora que a pessoa não crê mais. E o que eu quero ensinar para vocês, que é o que a Bíblia ensina, é que existem algo que a Bíblia chama que a provação da nossa fé. Que a fé, ela precisa perseverar. O que às vezes a gente pensa é que vai ser fácil receber a cura, vai ser fácil receber o milagre. Não, é só, Deus sabe que eu quero, Deus sabe que eu tenho fé, e eu vou até Jesus. E aí pensa que é o seguinte, vai ser fácil, mas não. Eu quero que vocês vejam na mulher que tinha um problema de fluxo de sangue. Marcos, capítulo de número 5. Quem achou diz amém. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Estou com a NVI hoje. Marcos 5, 21, primeiro, só o 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. E Jesus foi com quem? Ele quem? Jairo. Então Jesus foi com Jairo para curar a filha de Jairo. Então Jesus tinha aqui um marcado no calendário dele, né? Ele tinha como chama? Um compromisso. Ele tinha um compromisso, e o compromisso era com Jairo e a casa de Jairo. Aí o que acontece? Enquanto eles estavam indo, né, uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse texto vemos uma mulher que alcançou o milagre. Mas foi fácil para ela?
ela teve que perseverar, ela teve que vencer obstáculos para alcançar o milagre dela. Essa mulher poderia ter desistido sem receber o milagre dela? Não é? Ela sente no coração o desejo de ir até Jesus. Primeiro, quando ela chega, Jesus não tinha nem ido até ela, não estava nem indo para ela. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Fala assim, eu vou pegar ele no caminho. Eu vou pegar ele indo para a casa de outro. É uma mulher que tem fé, que fala assim, ainda que ele não veio para me curar, eu vou pegar ele no caminho quando ele está indo curar outro. Essa é a fé dessa mulher. Às vezes a gente chega na igreja e fala assim, não é para mim, ele veio curar a filha de Jairo aqui da igreja. Deixa Jesus passar. Só que tem pessoas que têm uma fé perseverante e falam, ainda que ele não queira me curar, eu quero que ele me cure, eu vou atrás dele, eu vou tocar no manto dele. Porque eu creio que se eu apenas tocar, vocês estão entendendo? Não são pessoas que esperam um milagre de Deus, são pessoas que performam um milagre pela força, perseverança da fé delas. Mas pastor, mas isso não é contra a palavra de Deus? Como que a gente faz milagre? Não, é Deus que faz o milagre. Só que Deus fala assim, que tanto o nosso querer quanto o nosso efetuar, de onde vem? De Deus. Então quando você fala assim, eu vou perseverar, eu vou atrás dele, eu vou tocar nele, ele não veio aqui para me curar, ele veio aqui para curar a filha de Jairo, mas eu vou tocar nele. Da onde vem esse desejo e essa vontade em você de ser curada, de ser curado, de ser liberto, de receber um milagre? De Deus. Vem de Deus. Então, a primeira coisa, essa mulher aqui, então, ela precisava de um milagre. E ela sabia que Jesus ia passar, ela viu Jesus passando. Ela chegou lá e a multidão, como que estava? Parecia, sabe quando a gente chega num lugar e vê a filha e fala, sabe o que? Eu vou voltar para casa. Teve 2 vezes que eu vim para dar aula no IBBC, peguei um trânsito danado e falei, sabe o que? Eu vou voltar para casa. Eu não vou enfrentar esse trânsito. Essa mulher chegou e ela viu uma multidão de gente. Ficou mais difícil para ela. Não ficou? Parte ficou difícil por causa da fé dela também. Um homem chegou para Jesus e falou o seguinte, olha, eu não preciso que você entre na minha casa, diz somente uma palavra. Não é? Ela cria que ela precisava tocar nele, ou ele precisava tocar nela. Aí a multidão ficou difícil. Agora, se ela cresce que não precisava tocar, ia ficar mais fácil. Não é? Mas, tudo bem, ainda que ela não tinha fé, que ela não precisava tocar, ela, com a pouca fé que ela tinha, ela enfrentou a incredulidade dela como um leão. Como assim? Vamos ver se vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio. Se ela cresce que ela não precisava tocar em Jesus, aí aquela multidão não era um obstáculo, sim ou não? Então, se ela não cresce, se ela cresce que ela não precisava tocar, então a fé dela era aqui, uma fé grande, um pouco maior. Mas ela cria que ela tinha que tocar, ou ela em Jesus, ou Jesus nela, sim ou não? Então, a fé dela era um pouco menor do que a fé que crê que não precisa tocar. Vocês concordam? Porque Jesus disse, tudo é possível àquele... Se você crê que é possível, então não precisa tocar. Mas ela não cria que não precisava tocar. Na cabeça dela, então, precisava tocar. Então, a fé dela estava onde? Aqui. Então, pelo fato da fé dela estar aqui, na cabeça dela precisa tocar, então a multidão era um obstáculo. Porque se a fé dela estivesse aqui e não precisasse tocar, a multidão não era um obstáculo. Deu para entender? Então, os obstáculos são formados pelo tamanho da nossa fé. Aqui é o primeiro ponto. Deu para entender isso? Então,
quanto maior a nossa fé, menos tem obstáculos para o nosso milagre. Quanto menor a nossa fé, parece que o nosso milagre está mais longe, mais difícil, somos o último da fila. Igual você chega no lugar e pega o ticket, vê o seu número, vê a fila e fala, vou ficar aqui. Meu milagre é esse. Então, essa mulher viu e tinha esse obstáculo, mas o que ela fez? Ela assim, eu não vou desistir, não vou desistir. E ela foi até onde Jesus estava. Então, a multidão foi o primeiro obstáculo. O outro obstáculo era quantos anos aquela mulher estava com aquela enfermidade? 12 anos. Algumas pessoas podem pensar assim, 12 anos Deus não quer curar mais. Não é? Pastor, tentei ali, nos primeiros meses da enfermidade eu tentei, eu fiz campanha, eu orei. No primeiro ano eu orava, no terceiro estava mais ou menos, a partir do quinto eu já fui pensar como que era a vida sem o milagre. E aí eu fui cair na real e agora a partir dos 10 anos eu já fiz paz comigo mesmo que a vida é assim. Essa mulher não era assim. Ela tinha 12 anos e ela ainda cria que ela podia ser curada. Ela gastou tudo o que ela tinha porque ela cria e ela foi até Jesus porque ela cria. Resumindo, essa mulher, ela não queria continuar na situação que ela estava. Seja com o médico, seja onde for, eu vou encontrar a minha cura. Então, ela tinha a característica de uma pessoa que persevera até o fim. Vai até o final. Aí, ela foi até Jesus. Aí existe um outro obstáculo. Jesus estava no meio da multidão. E ela tinha que passar pela multidão. O problema é que ela era uma mulher considerada impura. Levíticos diz que mulheres que, enquanto elas estavam no período delas, elas eram consideradas impuras e não podiam participar dos rituais do templo e não podia encostar nelas, ou elas encostarem em alguém. Então a roupa que elas estavam usando, se tocassem alguém, aquela pessoa estava impuro até o fim do dia. E aí tinha que fazer todos os rituais de limpeza espiritual. E a questão aqui é que quando essa mulher, como ela não cessava a hemorragia dela, então todos os dias ela estava impura. Então ela evitava os locais sociais, evitava as pessoas por conta da doença dela, que deixava ela impura. Agora imagine, ela teria que andar no meio de uma multidão e esbarrando em todo mundo. Ela poderia ser severamente, vamos dizer assim, sofrer severas consequências pelo que ela estava fazendo. Mas ela arriscou. Diz que ela foi entre as pessoas e ela tocou nas vestes de Jesus. Porque ela pensava, se tão somente eu tocar. Então pensem a mesma coisa. O que você precisa? Sabe, aqui eu abro um parênteses do texto para tentar entrar na sua vida. O texto diz aqui que essa mulher, versículo 29, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. A cura dessa mulher tem a ver ou resulta em livrar ela do sofrimento.
Talvez vocês aqui estão passando por um sofrimento que só você sabe. É um sofrimento dentro de você, dentro da tua alma, que só você sabe. E você está em dor, em agonia, em preocupação, em angústia. Você não é nem um pouco diferente dessa mulher. Você tentou ou está tentando tudo que você pode e o sofrimento não passa. Por quê? Porque o teu sofrimento não está sob o seu controle. Essa mulher não tinha o controle do sofrimento dela. E muitas vezes acontece com a gente. As coisas acontecem com a gente. E a gente passa por situações na vida e perdemos o controle. E aí causa sofrimento. Estamos vivendo sofrendo. Uma vida de sofrimento. Pode ser que um de nós aqui é igual a essa mulher. Estamos no meio aqui da igreja, agora de quarta ou de domingo. E só Jesus está vendo que por dentro eu estou impuro, que por dentro eu estou sofrendo, que por dentro eu estou com dor. Eu não sei, minha mãe não sabe, meu pai não sabe, meu esposo não sabe, meu filho não sabe, o pastor não sabe. Mas Deus sabe, Jesus está vendo. Jesus está vendo que enquanto ele passava ali na rua, de longe, aquela mulher estava sangrando onde ela estava. Pálida, fraca, em sofrimento. Às vezes a gente não vê, mas as pessoas estão sangrando no meio da igreja. Perdendo a fé, perdendo a esperança, perdendo a confiança, perdendo a família. Estão espiritualmente pálidas, espiritualmente doentes, e a gente não vê. Mas Jesus está vendo. Jesus está passando. Jesus pode estar indo para a casa de Jairo. Mas você pode tocar nele. Devemos sair da nossa zona de conforto. O milagre requer pessoas que saem da zona de conforto. Não recebe milagre na zona de conforto. Essa mulher saiu da zona de conforto e ela foi até o fim para tocar em Jesus. E ela tocou Jesus. Só que, quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Jesus podia, continuar o caminho dele, olhar para trás como quem não quer nada, dar um sorriso e continuar o caminho. Não podia? A pergunta é, por que Jesus faz assim, ó? Parou todo mundo parou, Jesus parou, e Jesus vira para trás e fala assim, quem me tocou? Quem me tocou? E aquela mulher, ela estava oculta ali, não estava? Ela queria que soubessem. Por quê? Porque ela tinha uma hemorragia. E a partir do momento que ela falasse a doença que ela tinha, todo mundo ia fazer assim, ó. Ia ficar só ela e Jesus. Por quê? Porque ela era uma impura. Mas Jesus faz questão de que parar e expor ela. Expor ela. Porque Jesus queria ver se ela tinha uma fé ousada. Sabe, Jesus não quer um milagre que a gente guarda para a gente na caixinha de lembrança e da memória. Sabe, às vezes a gente quer um milagre de Jesus, que a gente fala assim, ó Senhor, pega o baú dos milagres que a gente tem na nossa casa, a gente escreve o pedidinho de oração, põe ali, Jesus responde, aí só lá, a gente, Deus, no nosso quartinho, a gente tira e fala assim, Senhor, obrigado.
Obrigado por me responder esse milagre. Tu és tão bom. Só eu e você sabemos disso. Como você cuida de mim, como você me ama. E põe de novo ali o pedidinho. Essa mulher podia fazer isso, não podia? Voltar para casa, quando ela orasse, e falasse: Senhor Jesus, só você e eu sabemos o que aconteceu naquele dia, quando eu te toquei. Parece que Jesus não quer que só ele e ela saibam o que aconteceu ali. Jesus está dizendo assim: eu quero que todo mundo saiba o que aconteceu. Eu quero que todo mundo saiba quem você era e o que você tinha. Mas agora você não tem mais. Porque eu tenho poder. Médico nenhum podia curar os teus 12 anos de hemorragia. Mas quando... Irmãos, vocês estão entendendo uma coisa que eu estou dizendo aqui? Eu só estou pregando isso aqui hoje porque Jesus parou. Se ele não tivesse parado e não tivesse exposto ela, não estava na Bíblia. Como eu ia pregar? Como vocês creriam se não tivesse na Bíblia? E é incrível isso, é incrível porque como Jesus pensa todas as coisas. E ele fala: quem me tocou? E aí aquela mulher, tremendo de medo. A fé ousada não é uma fé que não tem medo. Fé ousada é a fé que obedece mesmo com medo. Ela estava com medo de Jesus? Ela estava com medo de quem? Do povo. O que vão pensar de mim? Vão atacar pedras em mim? Vão me afastar? Ela estava com medo como seria a vida dela depois de curada. Depois de expor que ela tinha hemorragia. Mas como era a vida dela antes? Quando ninguém sabia. Quando, depois que ela teve coragem e respondeu ao chamado de Jesus, ela entrou para o seleto grupo de pessoas que foram tocadas por Jesus. E entrou no hall da fama dos milagres de Jesus. Imagine, eu já vou terminar aqui, mas vocês já viram, por exemplo, tem filmes que caçadores, eles matam os animais, cortam a cabeça e põem empalado, né, na parede. Vocês já viram isso em filmes? Os reis, eles costumavam pendurar, como diz, escudos de guerreiros. Então, quando um guerreiro vencia um outro reinado, ou um outro guerreiro, eles tomavam um escudo e penduravam aquele escudo, em sinal de que venceu aquele guerreiro. Vocês estão entendendo? Então imagine que Jesus chega e está pendurado os inimigos que Jesus venceu. 12 anos de hemorragia, câncer no cérebro, na cabeça. Todos aqueles que declararam, que confessaram, eles colocaram vamos dizer assim, colocaram na parede de Jesus. Se aquela mulher não tivesse falado, ia estar lá na parede de Jesus, que ele tinha curado, ia estar porque Jesus fez, mas quem saberia? Na verdade, não ia estar na parede. A vitória aconteceu lá no campo de batalha, mas enquanto não traz o escudo e não pendura na parede, para que todos passem e vejam o escudo na parede, ninguém sabe que aquela vitória aconteceu. E aonde eu quero chegar, para finalizar? Aonde tudo isso tem a ver com a fé que persevera. Que a perseverança da nossa fé, ela glorifica a Deus. Imagine, é diferente, né, chegar e falar assim, não, ele realmente crê em você. Lembra que eu falo que lá no céu, como aconteceu com Jó, o inimigo que se opõe a Deus, ele acusa e fala assim, não, o povo te adora pelo que você faz para eles. Lembra que eu falei já isso aqui? Então imagine, Deus fala assim, está vendo? Eles creem que eu posso curá-los. Ah, claro. Eles pedem uma vez só e você já responde.
É fácil, todo mundo crê porque mas fica sem responder. Testa a fé para você ver se eles vão te abandonar. Por quê? Porque eles vão ver que você não existe. E Deus fala, então eu vou testar a fé. E Deus prova a fé. Demora para responder, coloca uma multidão na nossa frente. Vai fazer na casa de outro e não entra na nossa casa. E a gente faz o quê? Vai atrás. Não desista. Creia. Creia que o milagre é teu também. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, refinado, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, é uma fé refinada pelo fogo que resultará em louvor e glória quando Jesus for revelado. Irmãos, eu falei para vocês, os irmãos que estavam aqui no domingo, e eu estou decidido e resoluto, eu vou orar por pessoas para serem libertas, orar por pessoas para serem curadas, orar por pessoas para que elas sejam salvas, até eu ver. Eu já decidi, eu não vou parar. Podem falar assim, você é maluco, está orando, perdendo seu tempo, e aí, né? Você vai fazer campanha de milagres? Me fala aí, quantos aleijados já andaram na tua igreja? Tem quantas cadeiras de roda abandonadas lá na sua igreja? Nenhuma. Tem quantas muletas abandonadas lá? Nenhuma. Então, e por que você continua orando? Porque eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando até o fim. Até o dia da minha morte. Quando eu morrer, Ele vai me explicar por que não aconteceu. E eu vou entender completamente o que Ele vai dizer. Mas hoje, a palavra dEle diz para mim fazer. Nada na palavra dEle diz para mim não fazer. Então, eu vou obedecer e vou continuar fazendo. Porque eu tenho certeza, que quando Ele responder a minha perseverança, a provação da minha fé, de talvez, como eu falo para vocês, uma igreja como nós somos, pequenos aos olhos do mundo, como a tribo de Gideão, pequenos, para nossa realidade, fazer um evento que vamos fazer, ainda colocar nome de Cruzada de Milagres. Assim, vocês são malucos, somos malucos. Mas no futuro, quando Ele começar a derramar o poder dEle sobre a vida de vocês, encher vocês de autoridade para curar pessoas, para libertar pessoas, irmãos, o reino de Deus vai manifestar como uma avalanche. Vai ser a recompensa da nossa perseverança. Vai ser a nossa recompensa. A vitória que nós vamos ter sobre o inimigo, no sentido que eu digo como disse a palavra, que Jesus entra no território do inimigo e toma os seus cativos. A vitória que nós teremos de libertar os cativos vai ser tão grande, porque vai ser conhecida como uma vitória sobrenatural, que homem nenhum pode fazer.
Mas pastor, por que o senhor está falando isso da gente, de você? Porque não é a gente, é da palavra. É o que a palavra promete. E aí, quando essa grande colheita vier, que a glória for de Deus, Deus vai poder virar para o diabo e falar o seguinte, ó, não enche minhas paciências. Eles esperaram anos crendo que eu poderia fazer isso. É a recompensa da perseverança deles. Quando eles tinham 10 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, eles já viam, já esperavam e já criam nesse dia. Ainda que demore anos, vai chegar. Amém? E o tempo foi embora. Eu quero orar por vocês. Quero orar. Se essa palavra colocou fogo no espírito de vocês, na alma de vocês, para receber a cura, o milagre. Se tem algo, se tem um sofrimento dentro de você, se você está sangrando por dentro e ninguém vê, só você sabe a sua angústia, a sua preocupação, suas lágrimas, e você quer um alívio, quer livrar-se desse sofrimento, desse peso, dessa carga, vem aqui agora. Jesus está passando, saia daí de onde você está, vem aqui, toque em Jesus.